Bom, eu vou aproveitar aqui o gancho que o nosso irmão Vinícius tomou aqui no começo da pregação. Ele falou a respeito de Romanos 12, verso 2, onde ele diz: não conformai-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do Evangelho. E tomando isso em base, a palavra que Deus colocou no meu coração, encontra-se no livro de Mateus, capítulo 5, os versos 29 e 30. Todos acharam? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois se é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. A igreja pode se assentar. Amém. Irmãos, essa palavra específica, esses dois versos, a gente analisar eles diretamente, o que eles querem dizer, o que eles querem passar, o que Jesus pregou aqui nesse período para os judeus, se a gente ouvir apenas isso, e se até apenas o que ele fala aqui, a gente vê que a palavra dele é muito pesada, é muito até agressiva, porque imagine só, vamos imaginar a seguinte situação: você foi convidado, vamos dizer, para um restaurante, você vai com o pessoal da tua empresa e do seu lado você tem uma pessoa que você não conhece. E aí, você tem o seu copo com água, e essa pessoa coloca próximo ao copo dela o telefone dela. Você, sem querer, num gesto ali, acaba derrubando o copo em cima do telefone da pessoa. O telefone começa a piscar, você vê que acabou dando uma panezinha pela água que você derrubou. Mas aí, se a gente fosse ater-se aqui, considerando esse verso, se a gente fosse ater aqui, você vai cortar a tua mão fora só porque você passou uma vergonha dessa no restaurante? Porque imagina, o cidadão está ali, o telefone dele estragou, ele vai te olhar ruim, de certa forma, porque você acabou de estragar uma coisa dele, ele não te conhece, ele não tem intimidade com você. E aí você fica com aquela sensação horrível de vergonha: meu Deus, se abrir um buraco aqui, eu me jogo de cabeça, pelo incômodo da situação. Mas você não vai chegar ao ponto de cortar a tua mão fora só por causa disso. Por quê? O dano que aconteceu não é grande o suficiente que justifique que você corte a sua mão fora e a jogue, como Jesus incita aqui. Mas então, o que Jesus está falando? Nesse verso, ou melhor, no verso diretamente anterior a esse, que é o verso 27, a partir de 27 ele diz o seguinte: ele estava pregando para judeus, povo que sabia da lei, conhecia a palavra, conheciam as profecias, inclusive a respeito de Jesus, sabiam tudo, eram mestres nesse assunto. E ele disse ali, começa dizendo assim: ouvistes que foi dito aos antigos? Obrigado, irmão. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Quer dizer, aí você liga o que ele falou aqui sobre arrancar o olho direito. Ele não falou ambos os olhos, mas você vê que a gravidade não é a sua ação consumada. Você vê que a gravidade é daquilo que acontece quando você é servo de Deus, quando você estuda a palavra, quando você ora, quando você se dedica a Deus. Coisas pequenas que estão apenas no seu coração, apenas na sua mente, já são suficientes para te considerar um pecador. Porque olha só, Jesus disse aqui que não é o fato de você consumar um pecado, não é o fato de você olhar para uma pessoa, ter um desejo errado, olhar para o carro do vizinho que ele acabou de ganhar e você ter o desejo de comprar um carro parecido, de você ter qualquer que seja outro dispositivo. Você passa a desenvolver no seu coração cobiça, você passa a desenvolver no seu coração um desejo errado, que não é seu. Nesse aspecto aqui, Jesus está se referindo ao adultério. Então ele diz que é muito melhor que você arranque o seu olho direito. Por que o direito? Poderia ter sido dito o esquerdo. Porque você não precisa olhar nem com os dois olhos, basta um olho errado, todo o teu coração se topará, ou melhor, se dobrará, será corrompido por conta daquele seu desejo errado. Então é melhor que você corte, arranque, mas entre na vida eterna inteiro. Esse povo, para quem Jesus estava pregando, como eu disse, era um povo judeu. Eles tinham conhecimento da palavra, eles tinham entendimento da palavra, eles não eram meros desconhecidos da palavra. Não tem ninguém aqui dentro que não tenha no mínimo ouvido falar quem é Jesus.
Ninguém tem essa desculpa. Não sei quem é Jesus. Se alguém prega para você a respeito de Jesus, você pode dizer, quem é Jesus? Ok. No máximo, você vai dizer que eu ouvi em um dado momento que teve lá um cidadão. Você pode até julgar e de repente achar que o cara era doido, porque tu não conhece a história. Ele morreu numa cruz por causa de alguma coisa, mas eu não sei o que é. Falam que Jesus é morto, mas você sabe que ele morreu. Você sabe que houve um sacrifício, houve uma oferta da parte dele. Então, de um modo geral, você não está excluso. Nem eu, nem ninguém. Então, o conceito desse entendimento já lhe é conhecido. Assim também eram com os judeus. Mas eles viviam, andavam próximo de Jesus e não o reconheciam. E eles não tinham o Espírito Santo como nós hoje em dia, por exemplo, temos. Quer ver? Vamos fazer um testezinho só para ver se o irmão aqui ou a irmã tem ou teve o Espírito Santo. Você vai ver como você tem esse entendimento. Quer ver? Imagina a seguinte circunstância. Tu está andando em Berlim, aí uma pessoa na rua, logicamente um estrangeiro, ou às vezes um alemão de uma outra cidade está vindo aqui, está perdido na cidade. E ele vem para você pedindo informação e você sabe exatamente onde é que ele precisa chegar. Aí você diz, trem tal, ônibus tal, que embarca aqui, passa lá, tu explica todo o trajeto. E aí a pessoa vai até lá. Me responde, irmão, isso é algo bom ou algo mal, o que você fez? Algo bom ou mal? Se você está na sua casa, assiste um filme, está assistindo um filme com a tua família, e aí você vê alguma coisa no filme, qualquer que seja o caráter, embora a palavra seja adultério, não é especificamente esse o único erro do nosso coração, não. Você vê alguma coisa no filme que ele, de alguma forma, vá contra a palavra de Deus, porque você já ouviu na Bíblia isso. Você já ouviu alguma pregação. Então você já sabe o que está sendo falado. E você vê um filme, e aí você olha aquele filme e pensa, putz, isso está errado, você não está na Bíblia. Não é assim que fica. Mas aí você assiste normalmente o filme. É só um filme, não tem nada a ver. Eu conheço a palavra, o filme não vai me mudar, é só um filme. Isso é bom ou mal? Continuar assistindo o filme sabendo que é algo contra a Bíblia? Mal. Irmãos, se nós aqui tivemos ou temos o Espírito Santo, não importa. O fato é que nós somos instruídos a esse respeito. Nós sabemos diferenciar o que é bom do que é mal aos olhos de Deus. Então ninguém aqui está excluso. Ninguém aqui é inexcusável, perdão. Dizer assim, não, meu Senhor, meu Deus, eu pequei, desculpa. Foi sem querer. Não. Não existe sem querer. Porque o nosso coração é corrompido. O nosso coração é errado. O nosso coração e a nossa carne é contaminado pelo pecado. E eu tenho uma prova para os irmãos aqui. Quer ver? No livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, a primeira parte. O texto diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente em resposta: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Se você meditar a respeito dessa palavra, talvez tenha sido revelado já na hora que você lê, você vê que antes de ela comer o fruto, antes dela ter o pecado dentro dela, ela já cometeu o pecado. Ela já pecou. Porque olha só o que diz aqui. Ela andava ali, disse que se comesse do fruto, ou se tocasse no fruto, morreria. Então denota que ela tinha medo. Porque ela estava lá, não estava 1 semana, 2 semanas no paraíso. Ela tinha conhecimento. E o que prova que ela tinha conhecimento é que ela sabia que se ela tocasse no fruto, ou presumia que se tocasse e comesse o fruto, ela morreria. Então ela entendia o conceito de morte. Ela sabia que se no momento que ela cometesse algo errado, ela ia morrer, ela tinha conhecimento do que era viver, do prazer da vida, da alegria da vida, da satisfação da vida. Caminhavam com Deus no paraíso, no jardim do Éden, perdão. E ela tinha esse conhecimento. Mas aí quando Satanás se fez em copo e apareceu a ela, aí ela mudou o ponto de vista dela.
Satanás disse, não, certamente você não vai morrer. Pode comer, não tem problema nenhum. Porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a ele, você vai conseguir enxergar o bem e o mal, você vai ter discernimento a respeito disso. E aí você vê que no verso 6, ali ela consumou o primeiro pecado, antes mesmo de ser pecador. Não estou dizendo que ela, por ser mulher, é pecadora e todas as mulheres merecem padecer, não é isso. É o pecado da pessoa em si. Porque olha só, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, para aí. Quantas árvores tinham no jardim da Éden, a gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas haviam outras. Eles tinham comida no jardim da Éden. Mas só tinha uma abençoada de uma árvore que cidadão nenhum podia comer do fruto. E você vê que ela tinha, como eu falei, medo. De modo que quando Adão passou para ela a instrução, ela deve ter pensado assim, bom, ele me falou que eu não posso comer, porque se eu comer eu vou morrer. Então, por precaução, eu não vou nem chegar perto dessa fruta. Não vou nem encostar nesse negócio, porque vai que se eu encosto o morro também. Dúvida, precaução, não vou comer, eu não quero morrer. Mas aí quando Satanás mentiu para ela, ela abriu uma curiosidade nela. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, é agradável aos olhos. O que ela fez? Ela cobiçou o fruto proibido do jardim. Ela olhou para uma coisa que ela recorrentemente no longo dos seus dias ela via, mas ela desejou, ela pecou nesse momento, porque no coração dela ela havia decidido, eu quero desse fruto, eu vou comer desse fruto. Esse fruto realmente vai me dar algum benefício. Ela tinha noção da morte, mas ela não pôs nenhum momento para pensar, eu posso morrer se comer? Não. Ela foi, ela fez e ela comeu. Irmão, onde que está aqui nesse texto que Satanás foi lá e pegou na mão dela? Ei, Eva, vem aqui, vem aqui. Vamos lá comer do fruto. Tem escrito isso na Bíblia? Está escrito em algum momento que Satanás ameaçou ela? Eva, tu come esse fruto, tu vai morrer pela minha mão. Não. Satanás não fez isso. Ele não fez isso com ela. Ele não fez isso com nenhuma das outras pessoas que estão na Bíblia. Ele não pega na mão de ninguém. Ele não chuta ninguém. Ele não vai te obrigar a nada. Ele não tem poder para isso. Jesus tem poder para fazer o que quiser na tua vida. Nem ele faz isso. Você não vai entrar numa igreja e a pessoa vai chegar para você e dizer assim, ou você aceita Jesus agora ou você vai morrer. Não. Jesus tem trato, Jesus tem contato, ele tem conversa, ele sabe desenvolver intimidade, e Satanás também. De modo que quando uma pessoa hoje sente no coração dela um desejo errado, ela sabendo da palavra, ela peca no ato se ela considerar fazer aquilo que ela sabe que segundo a palavra não deve ser feito. Mas ela pensa, não, eu vou fazer. Ainda que não faça, não interessa. Você está na sua casa, está assistindo, você tem um contatinho amaldiçoado no teu telefone. Você está lá tranquilo, passou a semana estressado. Final de semana, minha esposa, ou às vezes a esposa do marido, leva as crianças para passear, alguma coisa, eu vou ficar em casa e vou dormir. Quero descansar. Todo mundo aqui trabalha. Sábado, peso que há, às vezes na semana, você tem que depender de trem. É um estresse desgraçado, terrível. Não é bom. Você passa estresse a semana inteira. Mas aí você lê a Bíblia, você lê a palavra, você ora, você escuta louvor. Eu imagino que todos façam isso. E aí você tenta, não, vou ficar zen. Como diz? Chega no teu sábado, aí você tem um contatinho. Um miserávelzinho de um contatinho ruim no seu telefone. O que esse abençoado de Satanás faz? Ele vai lá, dá uma cutucada naquela pessoa que não é de Deus, ou se diz que é de Deus. Deus não está nela e Jesus nela também não está. E ela manda mensagem para tu. Irmão, como é que tá? Tudo bem aí? Sábado, não tem nada o que fazer? Vamos você tomar uma cervejinha? Qual mal disso? Vamos lá. A semana foi estressada. Tu passou um estresse danado, estava ruim, eu estava com ódio, tu estava com ódio. A gente disse, vamos lá, tranquilo. Putz, minha mulher não está em casa, minhas crianças não estão em casa. Tu acabar cedendo a uma coisa pequenininha. Mas você não tem noção do que aquilo pode desencadear. Sair com os amigos é pecado? Não. Beber cerveja é pecado. Se alcoolizar é pecado. Usar drogas, quaisquer que sejam, seja o cigarro, seja uma outra coisa maior, é pecado. Porque Deus não quer ver nenhum filho, nenhuma criatura de suas mãos ser submissa a uma porcaria desse tamanico, que vai deixar uma pessoa de joelho perante uma coisa dessa. Vídeo de tecnologia, por exemplo. Você abre o YouTube, abre qualquer que seja a mídia social, e se você não cuidar e não filtrar aquilo que você vê, muitas coisas ruins, um videozinho que você vai escutar uma música do mundo. Já está errado aí.
Tu gosta de escutar a música do mundo? Não faça isso, irmão. Mas tu é teimoso, vai fazer. Aí vem um videozinho abençoadinho, para não dizer pior, uma imagenzinha que te atrai os olhos. Ah, é só uma imagem, não tem nada a ver, eu quero escutar a música, não quero ver a imagem. Como assim? Não é assim. Não é assim. Você só precisa de uma imagenzinha. Você só precisa de um toquezinho, porque Satanás não precisa derrubar a porta da tua casa para entrar na tua casa. Ele não precisa fazer um buraco na parede. Não. Você está aí, telefone no teu bolso. Eu próprio. Mas como disse Jesus, sede sobre vigiai. Se você não vigia, as coisas pequenas, as coisas simples do teu dia a dia vão te derrubar. E Satanás sabe usar isso. E ele vai usar isso. Porque ele não quer ver nenhuma pessoa aqui dentro sentada. Da mesma forma, irmão, você pensa assim, poxa, mas isso é uma coisa muito pequena. Não faz sentido. Quer dizer, eu vou ver um vídeo no YouTube e só me corromper. Eu estou com Jesus, eu vou para a igreja. Eu oro, leio a Bíblia. Bom, se você orasse, lesse a Bíblia e fosse para a igreja e fizesse isso na medida que você deve fazer, você já não teria feito isso. Você filtraria o que você lê. A tecnologia não nos é proibida. Ela veio para nos servir, não para sermos submissos. Não fomos feitos para ser submissos a uma coisa tão pequena, mas ela aqui do céu. Ela nos melhora, pode nos capacitar, facilitar tanta coisa. Mas aí a pessoa, porque não sabe controlar, passa um dia, horas, perdida numa coisa que o quê? Contribui em alguma coisa? A Bíblia é a mesma há mais de 2000 anos, ao menos o conteúdo que nela está. Não a Bíblia, o livro em si, mas o que está escrito aqui não é novidade. Pessoas, milhares de pessoas antes de nós vieram, leram, estudaram, dedicaram suas vidas só para poder agrupar tudo que está aqui nela hoje. E elas fizeram isso o quê? Perdendo tempo? Fizeram isso olhando para o que não devia? Não. Por quê? Em primeiro lugar, o sacrifício de Jesus em nossa vida, ele se deu porque Deus, embora ele nos queira no paraíso, ele nos quer como filhos dele, como filhas dele. Ele nos quer em sua intimidade, ele nos quer para ele, para que estejamos perto dele. Mas coisas pequenas do nosso dia a dia podem nos derrubar. Um outro exemplo é em 1 Samuel 11, se não me falha, onde Davi já estava rei, 2 Samuel 11, eu creio. 2 Samuel 11. Davi, rei, todo-poderoso rei, sentado. Olha só como é que diz o primeiro verso. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, Davi era rei, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ué, tem coisa errada nesse texto. Davi devia ter saído para a guerra. Ele era rei, ele não era presidente. Ele não era um imperadorzinho qualquer, não. Ele não conquistou logicamente o poder dele pela guerra em si, mas ele teve que guerrear muito. Ele teve que matar muita gente para chegar onde ele chegou. Infelizmente. Mas aí chegou o devido tempo, no campo de batalha, Satanás não podia com ele, botou um monte de inimigo, botou urso, botou leão, botou gigante, não sobrou para ninguém. Aí, o que aconteceu? Ele passou, vamos imaginar a mesma situação que eu citei aqui, ó. Tu passou a semana inteira trabalhando, estressado e tudo mais, chegou no sábado. Davi passou um ano inteiro lutando, se defendendo dos inimigos. Eu vou sentar, vou descansar. Primeira coisa, a Bíblia não descreve que Satanás fez isso, mas eu duvido. E duvido que Satanás não tenha tentado ele ali naquele momento. Relaxa, tu é rei, tu está sentado no trono, tudo isso aqui é teu, tu vai querer lutar. Qual o tamanho desse exército? 1.200.000 homens. O exército do Brasil hoje, o tamanho que tem, não passa de 300 mil. Davi, lá naquela época, não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha nada. Ele tinha 1.200.000 homens, por alto. Ele tinha um poderio de guerra muito poderoso. E precisou do quê para derrubar ele? Aqui, ó, no coração dele. Você não viu, eu não vi, mas foi Satanás que colocou ou não foi? Deus é que não colocaria. Deus é que não o tiraria do caminho. Porque Deus não tinha interesse em derrubar Davi, ou então não o teria levantado. Aí ele sentou, vou passear. Foi passear pelo palácio. Olhou lá uma mulher nua, tomando banho.
Ele não precisou nem de uma flecha para cair naquele momento. No coração dele, ele pecou no primeiro momento, quando ele disse, eu quero aquela mulher. Ele cobiçou o que não era dele. E isso não se aplica só à mulher, pode ser qualquer outra coisa. Ele desejou a mulher e a teve, a possuiu e mandou ainda matar o marido dela. Mandou matar não. Vamos dizer aqui que ele não foi homicida, mas ele foi, porque ele colocou lá, falou para o capitão, ó, bota ele ali mais na frente, quando o inimigo for atacar, ele vai cair. E foi o que aconteceu. Ele morreu. O primeiro filho que veio da mulher, Batseba, foi morto. Deus tomou a criança. Deus perdoou, ele foi lá, antes da criança morrer, ele foi lá, orou, jejuou, passou 7 dias assim. Deus perdoou, claro, mas o filho dele morreu. Uma vida por uma vida. Porque pecado, o salário do pecado é morte. Se fosse conseguir apenas esse contexto, todos nós já teríamos morrido aqui. Nenhum de nós teria sequer uma oportunidade para falar com Deus. Mas Jesus, esse cidadão que teve coragem, que teve atitude, como homem, fez o que fez, um impensável, inclusive, por todos nós. Porque hoje nós estamos aqui, ouvindo a palavra, nós temos a nossa vida. Vai dizer que tu não vive bem em Berlim? Não passa fome em Berlim? Dificilmente. Muitos de nós, quando viemos para Berlim, até podemos ter passado fome, dificuldades, às vezes ultrapassa, verdade? Mas a gente é amparado por quem? Por Jesus. Nós dedicamos isso. Mas não podemos deixar apenas nesse momento Jesus estar em nós. Ah, agora eu estou passando fome. Jesus, me tira dessa, pelo amor de Deus. Aí quando está tudo bem, Jesus vai lá, te tira, te salva, te limpa inteiro. Agora no culto? Não. Eu vou sair passear. Vou pegar meu carro, vou sair passear para qualquer outro lugar. Mas tu não vem para a igreja. Tu não dizima. Tu não ora como deveria. Tu não jejua. Quer ver um fato interessante sobre o jejum? O jejum bíblico é você se abster de comida, e não só de comida, na realidade, porque você tem que, vamos dizer que você vai fazer 24 horas de jejum. Então você se abstém da comida para não perder tempo comendo e castigar seu corpo. Passa orando, ouvindo louvor ou cantando, feliz. Foi como Jesus disse. Aí as pessoas hoje em dia vão fazer um jejum, o que elas fazem? Passam 24 horas sem comer. No Facebook, no YouTube, vendo as mesmas coisas que fazem. Não ora uma vez, não lê Bíblia uma vez. Se você for analisar, chega a ser brincadeira. Quantas refeições precisa para o teu corpo viver no dia? 3, 4. E teu espírito? Se for considerar a mesma coisa, 3 ou 4. Mas você não dá uma vez por dia o que comer para o teu espírito? Daqui a pouco, se fosse possível ver, você viria e o teu espírito dele atrás de arrasto. Porque ele está em jejum, literal. Está se abstendo de comida, está se abstendo de alimento. Porque você não dá a ele o que ele precisa. E aí você quer ter vida com Deus? Não será possível. É impossível. Porque quem não ora, quem não lê a Bíblia, quem não se prostra perante o Senhor, quem não se arrepende daquilo que faz de errado, você vai errar todo dia. Quem prega, quem não prega, seja o pastor, não seja pastor. Porque é preciso vigiar todos os dias. Todos os dias esse tipo de coisa vai acontecer. Todos os dias Satanás vai querer te derrubar. E ele não vai parar. Talvez pare um dia, eu não sei. Depois que Jesus vir, com certeza. Mas até lá, a gente tem que abrir o olho, prestar atenção no que está à nossa volta, no que está dentro da nossa casa, no que nós fazemos e como fazemos, para não dar uma margem sequer para o inimigo. E como se faz isso? Com certeza, se você orar, você não perde tempo no telefone. Se você ler a Bíblia, você não vai ler o livro do mundo. Se você jejua, se você escuta uma pregação, você não está vendo uma coisa que não é adequada para você. E não é porque Deus não quer o melhor para você, porque a vida com Deus não é um castigo. A vida com Deus é um privilégio que poucas pessoas no mundo sabem o que é ter. Uma vida com Deus, embora muitas pessoas sejam, vamos dizer aqui, debochadas, porque creem em Deus, porque Jesus fala de boca cheia, então, Jesus está comigo, Jesus é meu Senhor. Aí tem pessoas aí fora, na Alemanha isso talvez aconteça mais, como de outros. As pessoas dizem, que é Jesus? Ih, cara, você está doido. Vão debochar. Vão fazer pouco de você. Mas você é privilegiado, porque Jesus é o teu Senhor e está em tua vida. Aí tu vem para a igreja, quer ver uma coisa interessante? Você escuta uma mensagem dessa, Satanás vai colocar a mesma coisa no coração de cada um aqui. Ele vai tentar. Quem ora mais, ora menos. Quem lê a Bíblia mais, quem lê a Bíblia menos.
quem nem lê a Bíblia. Vai chegar em casa, se não, às vezes, da porta para fora. Você não vem para a igreja para ouvir isso aí. Não, a igreja não é para ficar feliz. Jesus não me renova? Como é que Jesus me renova se eu fico dentro da igreja para ficar escutando, levando chicotada na orelha? Não. Aí Satanás vai falar isso no teu coração. Vai colocar isso no teu coração, e aí você vai começar a pensar, se você der vazão. Poxa, isso não é isso mesmo que eu quero para a igreja, não. Minha vida com Deus é assim. Eu tenho que ficar levando porrada o dia inteiro, escutando. Quer dizer, vez ou outra você faz uma outra coisa que está errada. Aí Jesus manda um servo dele lá. Não fala de mim, fala de qualquer outra pessoa. Fala uma coisa que toca o teu coração e tu escuta e pensa, meu Deus, não foi para isso que eu vim para isso. Eu vim para me sentir bem. Eu vim para me sentir melhor. Eu quero passar o resto do meu domingo feliz, animado. Eu quero passar minha semana carregado, cheio de força, cheio de espírito. Se você não lê a Bíblia, se você não escuta a pregação, se você não jejua vez ou outra, uma vez por mês, 2 horas por dia, tu consegue? Faça. É melhor fazer do que não fazer nada. Mas aí tu quer ter como o Espírito Santo com você? Como que você quer ter a presença de Jesus em você? Não vai ser possível. Por que Deus entrega esse tipo de mensagem? Aos seus filhos, aos seus servos, suas filhas, suas servas. Por quê? Deus é mau? Abram, irmãos, comigo em Provérbios 3. A Bíblia, ela é riquíssima em conteúdo disciplinar e doutrinário para ter uma vida saudável em Deus, em Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Filho meu, filha minha, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente. Transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Meus irmãos, Deus não é como Satanás. Ele não quer o teu mal. É melhor você se ferir do que você ser morto. É melhor você ouvir sobre o Satanás do que você conhecê-lo pessoalmente. É melhor você ouvir alguma coisa sobre o inferno do que você ir conhecer o inferno pessoalmente. Não faça isso. Não siga pelo caminho errado. É tão difícil. É tão difícil dobrar o joelho. É tão difícil orar. Custa tanto, pesa tanto. Ele deu o filho dele. Você não daria o seu filho para fazer nem metade do que ele fez. E ele deu. Ele não perguntou. Ele ofereceu e entregou por você. E hoje nós estamos aqui graças a Jesus. Aleluia. Pelo seu amor, pela sua misericórdia. Meus irmãos, Ele não nos quer apenas numa vida próxima com Ele no paraíso. Ele nos quer numa vida boa e próspera aqui. Saiba discernir as coisas. Tire o que é ruim do seu caminho. Tire o que é ruim da sua casa. Porque uma coisinha desse tamanho vai te derrubar. São as coisas pequenas que nos derrubam. Que Jesus disse que até o cego vê uma montanha. E as pedrinhas pequenas. Você tem tirado? Você tem reconhecido? Você tem sabido ver o que é que Ele tem colocado no teu caminho, o Satanás? Se você não consegue enxergar, ore a Deus. Temos o Espírito Santo. Quer companheiro melhor do que esse? Você não vai achar. Melhor do que Ele quem? Para te iluminar, para te guiar, para pegar na tua mão e trazer até aqui. E mesmo depois, se nessa semana você fizer alguma coisa errada, e você eventualmente vai pecar, todo mundo que vai, pequeno ou grande pecado, nós vamos voltar aqui, nós vamos se prostrar perante o Senhor e dizer: Senhor meu Deus, perdão. Eu sou muito fraco, sou muito ruim. Me dá mais do teu Espírito Santo. Me ensina. Como eu faço isso? Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não tenho a resposta, mas Deus tem.
Para cada problema, para cada situação, o Espírito Santo há de te orientar. E naquilo que é o seu problema, ele vai te orientar. Mas você não vai ouvir nada dele se você não vem na igreja. Você não vai ouvir nada dele se você não ora. Você não vai ouvir nada dele se você não dedica nada para ele. Quer ver uma coisinha antes de terminar? Quando você teve um bom amigo, você teve um bom amigo sem conversar com ele? Um amigo de escola, de infância, que às vezes se passa 10, 20, 30, 70 anos, estão lá dois velhinhos conversando. Amigo da época da escola, iam lá na creche juntos, iam na quinta. Eles ficaram amigos porque eles não conversaram? Ou melhor, sem conversar? Ficaram amigos porque em nenhum momento um trocou alguma coisa com o outro, que não houve intimidade, que não houve proximidade no relacionamento? Não. Agora, como é que tu quer ser amigo de Deus? Se você não conversa com Deus. Como é que você quer ter amigo do Espírito Santo se você não faz a mesma coisa com ele? Ele sabe o que você passa. Ele lê teu pensamento. Antes de você falar, ele já sabe. Mesmo assim, ele quer ouvir. Porque assim como você conversa com outra pessoa para ser amigo dela, ainda que não seja a sua intenção, da mesma forma, você tem que conversar com Deus para que ele seja seu amigo. Não é porque ele ofereceu Jesus que você só pode simplesmente viver as coisas do mundo e está tudo certo. Não. Converse, dialogue, ore. É difícil dobrar o joelho? Aprende. Todo mundo aprende. Ninguém entrou aqui limpo. A igreja não é um lugar de gente limpa, é um lugar de gente errada, que querem melhorar. Por isso estamos aqui reunidos. Louvamos a Jesus, porque graças a Ele fomos limpos, fomos salvos e hoje temos o direito de estar na presença de Deus novamente.